batalha espiritual e resistência. Texto básico: 1 Timóteo 1, 18 a 20. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na missão que recebeu de Deus, lembrando-o das profecias feitas a seu respeito. Ele o incentiva a combater o bom combate, mantendo duas bases essenciais da fé cristã: a fé verdadeira e uma boa consciência. O apóstolo alerta que abandonar esses princípios leva ao naufrágio espiritual, como aconteceu com Himeneu e Alexandre, que rejeitaram a verdade e passaram a blasfemar. Ao mencioná-los, Paulo mostra que a disciplina aplicada tinha um propósito corretivo, para que aprendessem a não desonrar o nome de Deus. O texto reforça que liderança cristã exige responsabilidade, fidelidade à verdade e perseverança espiritual. Introdução. O movimento de batalha espiritual ensina estratégias pelas quais seus adeptos devem enfrentar o diabo e os demônios. Essas estratégias são amarrar, anular, mapear território, declarar vitória, lançar no abismo e outras semelhantes. Nada disso é bíblico. Mas o que a Escritura realmente ensina a esse respeito? Como a igreja deve resistir ao diabo? Isso é o que veremos nesta lição. Armas espirituais. Em Efésios 6, a figura que Paulo descreve é a de um soldado guardando o terreno já conquistado. Nessa passagem, ele exorta a igreja várias vezes a resistir e ficar firme. É claro que a igreja deve avançar em áreas onde o evangelho ainda não foi anunciado, mas em Efésios 6, Paulo descreve a igreja em sua posição de vitória, defendendo o território já conquistado em Cristo. Ao usar a metáfora de um soldado em combate para descrever o conflito entre a igreja e as hostes malignas, Paulo determina aos crentes que se revistam de toda a armadura de Deus para poderem resistir. Em 2 Coríntios 10, 3 a 4, Paulo faz menção à natureza dessas armas. Ele diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Para podermos resistir diante das hostes espirituais do mal, precisamos dessas armas vindas do alto. Nada mais nos valerá. Muitos círculos evangélicos precisam repensar urgentemente sua estratégia de usar armas carnais na batalha espiritual. Uma análise atenciosa de Efésios 6, 14 a 18 mostrará que todas as armas espirituais mencionadas por Paulo têm um ponto em comum. Todas estão ligadas ao Evangelho de Cristo: justiça, verdade, paz, fé, salvação, palavra de Deus. A igreja não fabrica essas armas, elas vêm de Deus. Nenhuma delas é resultado de piedade, bondade, fervor ou mérito, mas da graça de Deus. A razão para isso é simples. Quando o diabo ataca o cristão, seu objetivo principal não é atacar suas finanças, sua saúde, seu casamento ou seu emprego. É claro que ele poderá atacar isso também, como parte de seu esforço de causar o maior dano possível, mas seu objetivo principal é abalar sua fé em Cristo, confundi-lo a ponto de neutralizá-lo com suas acusações. Se o diabo conseguir abalar a confiança do cristão em Deus, terá conseguido seu objetivo. Tudo mais é secundário para ele. Um cristão pode, assim como Jó, sofrer grandes danos em todas as áreas da sua vida e permanecer firme em Cristo. Se isso acontecer, o diabo terá fracassado em seus ataques.
As únicas armas que realmente protegem o cristão do verdadeiro propósito dos ataques de Satanás são a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, a salvação eterna e a palavra de Deus, empunhadas com fé como um escudo. Se o objetivo primordial de Satanás fosse causar pobreza, doenças, problemas políticos e injustiças sociais, não precisaríamos das armas que Paulo descreve aqui. No entanto, se a verdadeira guerra é sobre o destino eterno das pessoas, essas armas são eficazes e fazem sentido perfeito. Muitos cristãos, por terem se equivocado com as verdadeiras intenções de Satanás, estão se preocupando com o que é secundário para o diabo, esquecendo-se de seu propósito principal. Como usar essas armas? Nem Cristo nem seus apóstolos nos deixaram um detalhado plano de batalha, com instruções específicas. A guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do que de estratégias espirituais. Precisamos de um genuíno caráter cristão para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Foi a partir dessa perspectiva que Paulo orientou Timóteo a combater o bom combate. O bom combate a que Paulo se refere aqui eram as lutas do ministério pastoral. Timóteo devia combater firmado nas profecias a seu respeito. Paulo certamente se refere à ordenação de Timóteo ao pastorado, com a imposição das mãos do próprio apóstolo e dos pastores e presbíteros de uma região. Timóteo devia usar o fato de haver sido ordenado como encorajamento para ficar firme no combate cristão. Paulo também o orienta a combater mantendo a fé. A palavra fé, no Novo Testamento, designa não somente a infalível confiança em Deus e suas promessas, as quais foram seladas em Cristo, mas também ao conjunto de verdades cristãs nas quais Timóteo devia crer. É a fé que uma vez foi dada aos santos, o ensino apostólico, o ensino do Evangelho. Em outras palavras, Paulo orienta Timóteo a combater o bom combate, mantendo a sã doutrina, apegando-se à verdade. Ao exortar Timóteo a combater o bom combate, Paulo não lhe dá palavras mágicas de poder, nem o ensina a repreender doenças, amarrar demônios e decretar a queda de potestades satânicas, mas simplesmente a manter-se firme no ensino da palavra de Deus. Em seguida, Paulo orienta Timóteo a manter a boa consciência. Para o apóstolo, existe uma estreita relação entre a boa doutrina e a boa consciência. Ter boa consciência significa ser sensível à orientação de Deus quanto ao nosso agir, que é encontrada em Sua palavra. Manter a fé e a boa consciência significa viver uma vida reta, seguindo de coração os preceitos da fé. Ao dar instruções a Timóteo sobre a batalha que enfrentaria no ministério cristão, Paulo não lhe prescreve estratégias, mas recomenda-lhe duas atitudes que lhe trariam a vitória. Primeiro, manter a fé enraizada no ensino bíblico. Segundo, ter uma vida reta e santa, na qual sua consciência não tenha de que o acusar. Em 2 Timóteo 2, 3-4, Paulo novamente usa a figura militar para estimular o jovem pastor a perseverar no ministério. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mais uma vez, Paulo não prescreve uma técnica ou segredo espiritual para abrir as portas para o poder contra as hostes malignas que se opõem ao trabalho do pastor. Ele simplesmente recomenda que Timóteo não se envolva com o mundo e que viva inteiramente para satisfazer ao general divino. Na batalha espiritual, o que somos vale muito mais do que o que dizemos. Em seu ministério, Timóteo certamente encontraria pessoas cativas do diabo, aprisionadas em seus laços, como Paulo adverte em 2 Timóteo 2, 24-26. A descrição que Paulo faz nesse texto é de pessoas que, no conceito do movimento de batalha espiritual, estão demonizadas, opõem-se ao Evangelho, estão presas pelos laços do diabo e foram feitas cativas por ele para cumprirem sua vontade. Qual é a estratégia dada por Paulo a Timóteo para lidar com essas pessoas? Timóteo devia
ter consciência da atitude e do caráter necessários para lidar com pessoas assim. O servo do Senhor deve ser brando, manso, capaz de instruir e paciente. É evidente que fé e oração são necessárias, mas Paulo aqui enfatiza o que é necessário para um correto relacionamento com pessoas cativas pelo diabo. Instruir essas pessoas na verdade do Evangelho, não se deixando irritar por sua resistência acirrada. Pessoas realmente cativas por Satanás têm a mente confusa por todos os tipos de ensinos religiosos. É tarefa do servo de Deus instruir essas pessoas, esclarecer suas dúvidas, mostrar-lhes o caminho da verdade, pois somente a verdade liberta. Que aguardar a intervenção da graça divina, que iluminaria a mente dessas pessoas, fazendo-as ver seus erros, concedendo-lhes arrependimento e fé. Certamente Timóteo devia orar por essas pessoas, mas o ponto aqui é que a libertação final é obra de Deus, no tempo de Deus. É instrutivo observar o que Paulo não orienta Timóteo a fazer. Na verdade, o argumento do silêncio não é conclusivo, mas quando há silêncio no momento apropriado para se dizer certas coisas, ele adquire relevância, torna-se um silêncio significativo. Se há um lugar nas cartas de Paulo onde ele ensina estratégias de libertação de demonizados, é aqui, onde ele ensina a lidar com pessoas cativas, presas pelos laços do diabo. No entanto, não há aqui nenhuma referência à expulsão de demônios, repreensão, amarração. A única estratégia ensinada por Paulo é pregar a verdade do Evangelho aos cativos do diabo. Não pode haver libertação real se nossa mente não for convencida, esclarecida e liberta pela verdade da palavra de Deus. Em 1 Pedro 5, 8-9, o apóstolo instrui os crentes sobre como agir diante das investidas de Satanás. Ele escreve essa carta aos cristãos espalhados pelo império que estavam sofrendo severas perseguições, inclusive sendo mortos por causa da sua fé. Nesse contexto, ele os exorta a ficarem vigilantes, pois têm um adversário muito mais terrível que o Império Romano, isto é, o diabo. Apenas uma vez nessa carta ele menciona o diabo. Ele compara o diabo a um leão faminto rugindo ao redor de um curral de ovelhas, esperando o momento mais propício para devorar uma delas. A orientação de Pedro é que os cristãos devem ser vigilantes, sóbrios, ou seja, não devem se descuidar um só momento ou dar uma só brecha ao diabo. Na verdade, devem resistir ao diabo, firmes na fé. Para encorajá-los, Pedro lembra-os de que os demais cristãos pelo mundo afora sofrem o mesmo tipo de tribulação e que Deus os haverá de proteger após algum tempo de provação. O que Pedro ensina a igreja a fazer diante dos ataques malignos é resistir ao diabo, acusador, e às suas acusações. Não pode haver dúvida de que essa resistência é dizer não às tentações do diabo, apegando-se às verdades do Evangelho, às promessas de Deus e firmando-se numa vida santa, rejeitando as ofertas e tentações do diabo. Assim como Paulo, Pedro não prescreve o uso de quaisquer palavras ou chavões poderosos para anular as tentações e neutralizar os planos do diabo e dos demônios. O mesmo ensino encontramos em Tiago. Após exortar os crentes a se submeterem a Deus, Tiago declara: "Resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Essa é a única passagem do Novo Testamento em que se diz que o diabo fugirá dos crentes. De que maneira essa resistência deve ser exercida? Tiago fala sobre isso em seguida. "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará." O segredo para resistirmos ao diabo não é atacá-lo, repreendê-lo ou amarrá-lo, mas nos aproximarmos de Deus. E como fazemos isso? Purificando o nosso coração e crescendo em santidade. A promessa é que Deus nos exaltará, dando-nos vitória sobre o diabo. Conclusão.
As diferentes passagens estudadas hoje, que são instruções dos apóstolos sobre como enfrentar Satanás, são unânimes em nos ensinar que o plano de Deus para a igreja é que ela resista aos ataques do diabo, firmando-se na palavra de Deus e em suas promessas. Isso significa que devemos nos sujeitar a Deus, ter uma vida limpa em submissão a Ele, andar em comunhão com Ele e ter apego à sã doutrina. O diabo não pode derrubar ou destruir aquele que se aproxima de Deus em fé, apega-se à verdade de Deus e se orienta por ela. A aplicação. Como você tem tratado a sã doutrina revelada por Deus na Escritura? Que valor tem dado a ela? Você a vê como ensinos enfadonhos ou como fonte de vida? Quanto tempo você dedica à leitura e ao estudo da Bíblia por semana? Reserve 30 minutos por dia para ler a Bíblia e ser instruído por Deus. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre A Batalha Espiritual Continua. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.